Meus irmãos, eu quero fazer um desabafo para vocês. Já tem algumas semanas que eu tô um pouco desanimado, assim, cansado, acho que é a palavra certa. E não cansado de Jesus ou da fé, né? Às vezes os processos eles não são fáceis. Eu fico imaginando José do Egito no momento que ele estava lá na prisão ou vivendo como escravo, né? A fé dele foi inabalável. Ele sempre confiou em Deus. Mas não quer dizer que ele não tenha sentido as aflições, né? E as aflições são parte do processo também. Mas essas últimas semanas eu tive, ainda estou um pouquinho, mas graças a Deus assim, eu estou bem melhor hoje. Por isso que eu estou um pouquinho sumido, não fiz tanto conteúdo mais aqui para vocês. Tem um processo da caminhada cristã que todos nós passamos. Vocês vão concordar comigo que há semanas, há momentos, há meses da vida da gente que às vezes a gente olha para a Bíblia, não dá vontade muito de ler Bíblia. Você quer orar, às vezes não consegue muito orar. Você quer evangelizar, mas parece que a palavra às vezes não sai da boca, né? Parece que existe um peso ali. E essas últimas semanas eu tenho me sentido muito confrontado pelas consequências da minha escolha, pelo fato de eu ter vivido a homossexualidade. Eu perdi muita coisa na minha vida. Tenho meu pai, amo ele, tenho que dizer sobre ele, mas eu não tive assim um privilégio de ter um pai presente, por exemplo, um pai, sei lá, cristão, que me ensinasse, né, a palavra de Deus, ou que fosse referência assim, para mim. Meu pai ele foi presente, mas ele nunca foi uma referência, digamos assim, né, uma inspiração. Meu pai ele nunca me ensinou nada, basicamente, né? Eu sempre tive que me virar sozinho, né? E a minha vida ali dos 10 anos em diante foi só problema, né? Problema de rejeição, de abuso, de bullying, de até crises de ansiedade, tive um pouco de depressão na época. E foi uma infância e uma adolescência muito difícil, né? Ali marcado com rejeição por parte até de uma menina que eu cheguei a gostar naquela época e zoaram com a minha cara ali, derramaram copos de suco na minha cabeça. Eu passei por muitas lutas, né? Então, eu me peguei essa semana refletindo que essa fase da minha vida eu perdi, eu não tem como mais voltar atrás. Às vezes, quando eu vejo algum adolescente, assim, o pessoal lá da igreja, né, os pais ali junto, indo ao culto, o pai ali sendo presente, né, tendo um bom relacionamento com o filho com o irmão, eu acho tão bonito quando eu vejo dois irmãos abraçados também, e não tive esse privilégio, né, e às vezes eu olho para isso e penso, né, nossa, bem que eu gostaria de ter tido, mas não tive. E aí, se você me perguntar, Riquelmo, se você voltasse no tempo, eu juro pra você, eu nunca teria entrado nesse mundo LGBT, eu nunca teria entrado, né, em viver relacionamento com pessoas do mesmo sexo e ter ferido ali a minha masculinidade, a minha identidade que eu tinha antes, né? E querendo ou não, é muito difícil isso. E essas semanas eu me encontrei assim, sem muita inspiração mesmo, sem muito o que falar. E, enfim. E aí, por outro lado, eu glorifico a Deus por Ele ainda ter me resgatado a tempo. Eu me converti aos 30 anos, né? 29 para 30 anos de idade. E hoje ainda, não sou tão jovem, mas ainda sou jovem. Eu posso hoje e estou buscando reconstruir a minha vida, né? Como falo, pretendo casar, quero ter família. Claramente quero poder dar ao meu filho aquilo que eu não tive, né? E sempre é dessa forma. Mas existe algo chamado processo e existe algo chamado chamado. E perante o processo,
A gente passa por muitas lutas. É que eu não sou aquele tipo de pessoa que eu venho aqui para as redes sociais e falo de todos os problemas, de todas as chateações, de todas as perseguições, de tudo aquilo que eu passo. Porque eu acho que precisa, né? Jesus disse que no mundo passaríamos por aflições, que devemos ter bom ânimo. E é processo. Só que viver esse chamado sobre falar sobre sexualidade, você sendo um que viveu, né? Como e hoje foi transformado com Deus, isso é um peso e glória para o nome de Deus. Isso só transmite a graça, a misericórdia, né, que Deus tem e deseja levar a transformação para a vida de outros. Só que a mesma coisa tem uma coisa chamada peso do chamado. E o peso do chamado é lidar muito com a ignorância das pessoas e a falta de maturidade das pessoas. E é um preço que, feliz ou infelizmente, todos nós que viemos vamos ter que pagar, né? Aquele que hoje se posiciona como se me posiciona nas redes sociais. Então, é isso que eu venho sentindo, porque para muitas pessoas eu estou me enganando na religião, ou que eu sou um religioso, ou que eu estou enganando a mim mesmo, ou que eu nunca deixei de ser gay, ou que qualquer outra coisa. Só que as pessoas não entendem, né, o coração da gente e acaba se tornando um julgamento, né? Então, para boa parte da sociedade hoje, o que eu prego, eu estou vivendo uma religião ou enganando a mim mesmo. Aí, por outro lado, num contexto de igreja, graças a Deus existem aqueles que acreditam e reconhecem Deus no meu processo, né? Mas tem muitos que por incredulidade ou imaturidade, ou talvez não leu a Bíblia, né? Em Coríntios 6, do versículo 9 ao 11 ali, deixa muito claro que na cidade de Corinto houve pessoas que viveram como homossexuais e foram mudadas pela graça de Deus, ou seja, houve uma mudança de comportamento ali, né? Então a Bíblia também leva esperança e transformação para pessoas dessa área. Então muitas vezes a gente se depara com irmãos ou até pastores dizendo que não acredita, né? E aí eu me questiono, será que esse pastor realmente fez teologia? Será que ele nunca conheceu esse texto aí, ou entende que o poder de Deus não pode ser limitado em dizer que Deus não pode mudar alguém que viveu da homossexualidade? Enfim, então a gente lidar muito com esse confronto para aqueles como eu, que falo publicamente sobre isso, tenho chamado sobre isso. E tem muitas pessoas que têm resistência à minha pessoa pelo fato da ignorância delas não acreditar em transformação. Ou só vão acreditar que existe uma transformação quando eu tiver casado ou tiver filhos, né? Que é a visão de muitas pessoas também. Ou de outros que ainda que casado também não vão acreditar, né? Para você ver a complexidade da coisa. Então, assim, eu quero casar, quero ter esposa, só que ainda não chegou ainda o meu momento, não conheci ainda a minha futura Rebeca, né? Tem essa promessa de Deus na minha vida e ainda não aconteceu. E para muitos ainda, talvez eu não seja liberto ou coisa do tipo, pelo fato de eu ainda não ter casado. Então, você lidar com muito confronto e incredulidade das pessoas, né? Nessa questão também. Então, às vezes eu não vou mentir, eu sinto de não poder ter tido, por exemplo, uma vida normal, tranquila, de ter estudado, trabalhado, viver do ministério. Para mim está sendo um desafio, porque as pessoas não entendem esse processo quando Deus chama alguém a viver na total dependência. E não dizer que Deus não cuida, mas a gente lidar muito com as nossas próprias ansiedades, né? Porque se você me perguntar, Riquel, você quer ou queria viver do chamado e do ministério? Eu particularmente não. Eu só lido com a situação que tudo que eu faço, eu até abri um espaço de trabalho agora no início do ano, e só tive problema, né? Até Deus fechar e até usar uma pessoa para me ressarcir financeiramente o que eu tinha gastado, né? Para investir no espaço lá, e Deus ainda usou a pessoa para me direcionar a escrever um livro, e estou escrevendo um livro de toda a minha história aí. E para mim está sendo um desafio, porque particularmente eu preferia ter um trabalho, ser independente, não ficar aqui nas redes sociais às vezes me expondo, não por uma questão de orgulho, mas
que o povo fica atacando a gente aí, né? Enfim, e o povo não entende o nosso processo e, enfim. E é isso que às vezes eu fico um pouco assim também, meio chateado, porque estou longe da minha família mora lá em Natal, mora aqui em Campinas, sozinho inclusive, moro num kitnetzinho aqui, e tô passando por todo esse processo, sabe, gente? E não tem sido fácil não, porque eu perdi muito espaço de trabalho depois que eu me converti. Como eu falei, as pessoas me olham com uma certa indiferença. E é o que eu tô passando. E essas últimas semanas eu ando um pouco sem inspiração para estar pregando ou trazendo vídeo como antes, né? Então peço que vocês estejam orando aí por mim, né? São tempos um pouco difíceis, mas creio que Deus está preparando aí um tempo novo. Porque na verdade, até biblicamente, quando vem uma pressão no nosso processo, é porque é o novo de Deus que está chegando, reviravolta de Deus. E assim não foi diferente, como José do Egito, como o profeta Elias, que às vezes se encontrou numa caverna ali, né? Em depressão, só que Deus mandou o anjo, cuidou dele, e ele voltou a fazer o que Deus tinha mandado ele fazer, né? E ele, foi o tempo que ele discipulou ele, o profeta Eliseu, e foi quando Deus foi curando as dores de Elias, né? E todos os homens chamados por Deus passam por esse processo. Não pense você que se você quer fazer a obra de Deus, se você quer pregar a palavra, e se Deus realmente te chamou para isso, não pense que o processo vai ser fácil. Deus ele vai te sustentar em todo o processo. Mas é no processo que a gente vai ser muito confrontado com os nossos próprios conflitos, anseios, arrogâncias, prepotências, orgulho, né? Deus vai confrontar todos esses lados da vida da gente, né? Então, entenda que persevere no seu processo, creia que Deus ele vai mudar todo o cenário e entenda que há momentos que você precisa se guardar mais mesmo. Não demonstrar fraqueza não é a questão errada. Não é sobre demonstrar fraqueza, é fazer você entender que todos, até os grandes homens de Deus, passaram por momentos assim difíceis. E demonstrar um triunfalismo, como se eu fosse intocável, como eu não passo por lutas, ou por aflições, ou por anseios, isso aí é uma mentira, porque todos nós passamos por situações difíceis, né? E é isso que eu tô compartilhando um pouco com vocês. Estou um pouquinho sumido mesmo, mas é por esse motivo. Peço que vocês estejam orando aí por mim e creio que todo esse momento aí vai passar, né? E ainda mais nesse momento, eu tô, como eu falei, estou escrevendo um livro, ao que indica, eu devo estar indo para Brasília mês que vem, e meu projeto agora é de estar indo nas igrejas, pregar a palavra, né, e fazer a obra, que é fazer aquilo que Deus me chamou a fazer, né? E todos esses processos de mudanças, a gente passa por essas guerras. Quem faz a obra de Deus sabe. Vá você fazer um retiro com Deus, vá você pregar a palavra, vá você evangelizar, vá você fazer qualquer coisa, para ver se um monte de coisas, de tribulação, problema e situação acontece para fazer você desistir. Então, nesse vídeo de hoje eu quero deixar essa palavra de motivação. Está se encontrando nesse processo? Está cansado? Está pensando em desistir? Persevere, siga em frente, porque é nesses processos de mudança que esses apertos acontecem, porque o diabo ele não quer ver você viver os planos e o propósito que o Senhor tem na sua vida. E eu falo assim por mim com muita sinceridade. Ainda que hoje eu quisesse parar, eu possivelmente poderia parar de talvez fazer a obra de Deus, porque como eu falo, não é fácil assim. Mas
ainda que aconteça, né? Ainda que as pessoas esqueçam de mim, ou que o mundo esqueça de mim, ou qualquer outra coisa, a minha fé em Cristo, a minha motivação de santidade em Cristo não iria mudar. E não seria uma pedra de tropeço para que eu quisesse, então, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, eu vou voltar a ser gay, eu vou retroceder, ou como acontece com muitos aí, que por um probleminha com um pastor, com o irmão da igreja, o que seja, já foi o motivo dessa pessoa voltar atrás. Não é o meu caso. Eu, na verdade, glorifico o nome do Senhor por ainda, aos 30 anos, poder ter se convertido e poder hoje mudar o cenário e o futuro da minha vida. Porque com as feridas que eu tenho, encontrando na homossexualidade, vivendo a velhice na homossexualidade, eu não sei o que seria da minha vida, não. Ou das coisas que poderiam acontecer se eu ainda estaria vivo. Porque a maioria dos meus amigos que hoje estão velhos no mundo gay estão passando por depressão, solidão, usando de drogas, de coisas para tentar amenizar as suas dores. Porque o homossexual, quando ele se torna velho, ele perde o próprio valor, né? O homossexual só tem valor enquanto ele tem beleza. Se não tem beleza, tem que ter dinheiro. E se você ainda tem dinheiro e paga os rapazes mais novos, você passa por muita humilhação e extorsão por parte deles, né? Que você tem que bancar a vida deles. E não se acanhe, essa é a realidade. Num termo bem pejorativo dos gays, você vai se tornar maricona, que é o gay velho que banca o mais novo. E o futuro você não sabe. Imagina o seu futuro se de repente você não tem dinheiro para poder bancar esses rapazes mais novos. Então qual seria a consequência de você viver a homossexualidade? Então, eu tenho consciência de onde Jesus me tirou e tenho consciência que jamais eu voltaria para lá, né? Então, fique bem claro para vocês. Esse vídeo não é nenhum gatilho ou qualquer situação que eu cogitaria essa ideia na minha vida. Deus me livre. Na verdade, a minha grande dor é de infelizmente ter vivido tudo isso e de não ter tido uma infância, uma adolescência saudável, de ter conhecido já uma mulher naquela época, ter o meu trabalho e estar vivendo a minha vida, né? Só que Jesus me chamou para falar das minhas feridas, que Ele está tratando, e falar das curas e levar isso para as pessoas, né? Por isso que em Romanos 5,20 diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Da forma que era no mundo, você vive no reino de Deus. E aquelas coisas que eu vivi no mundo, no reino de Deus, eu posso usar como testemunho, cura e transformação na vida de outras pessoas, né? Que estão passando pelo mesmo problema. Então, viver um chamado implica de você pregar e usar a sua maior dor para levar a cura a outras pessoas. Então, é basicamente isso. Que Deus possa estar abençoando o seu dia. E orem por mim, irmãos. Orem, porque eu quero voltar com gás todo a estar pregando aí para vocês novamente como antes. Mas por enquanto eu ainda estou um pouco meio lá, meio cá. É uma solitude e é um processo aí que Deus está trabalhando no meu coração. E creio que é o tempo da bênção que está chegando também. Pois é isso. Que Deus abençoe sua vida.